Queridos, vamos falar nesta noite sobre a Igreja de Cristo e a sua visão do reino e do mundo. A Igreja de Cristo e a sua visão do reino e do mundo. Para isso, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 33 de início. Mateus capítulo 6, versículo 33, texto esse bem conhecido. Está aí a projeção para ficarmos uniforme. Você que está na sua casa, você pode tanto nos acompanhar pela projeção, está aí na tela do seu computador, coisa assim. Vamos lá, disse Jesus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar nesta hora. Pedir que você também ore pelo irmão Fausto, que está pregando na Maranata, a Mauri, que está pregando lá no Júlio Almeida, e orar também pelo Solimar, que está pregando lá em Piripiri. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos oportunizou de estarmos aqui nesta noite para o louvor do Teu nome. Apesar de sentirmos a falta de muitos irmãos, aprove o Senhor nesta noite que nós aqui possamos Te louvar e ao mesmo tempo aprender de Ti. Obrigado também pelos irmãos que estão através das redes sociais adorando também a Ti neste momento. Obrigado pelos teus filhos, Amauri, Fausto, Solimar, que estão em outras igrejas levando a tua palavra. Obrigado por parte do Grupo Libertação, que está ajudando também ali no louvor, na Igreja Maranata. Senhor, que a tua bênção recaia sobre todos nós nesta noite. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, e ela possa fazer com que a nossa fé seja sedimentada, o nosso compromisso ainda mais formado para contigo e com a tua obra. Portanto, usa-nos nesta noite, dar-nos todo o recurso para a explanação do teu recado, bem como, ó Deus, abre a nossa mente para entendê-lo. Agora, trabalha, salva vidas, transforma corações, rogamos-te em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Então, querido, repetindo o nosso tema, a Igreja de Cristo e a sua visão do reino e a sua visão também do mundo. Bom, esse versículo, ele é muito conhecido, todo crente conhece esse versículo, todo crente. Mas ele tem algo muito especial. Ele começa com uma conclusiva adversativa dizendo, mas, ou seja, ele vai trazer agora uma conclusão daquilo que ele falou logo de início, mas fazendo uma adversativa. E ele diz, diante daquilo, mais ou menos, diante daquilo que eu expus, então, vamos ver. O que foi exposto antes do versículo 33? Você que está em casa, você pode até tomar nota e depois até consultar do versículo 19 até o 32. E você vai ter a noção do que ele falou. Jesus estava falando aqui nesse texto da nossa inquietude, da nossa preocupação concernente às coisas seculares, às coisas pertencentes a este mundo. E após ele trazer todo esse discurso em relação à nossa preocupação e inquietação, ele diz, olha, mas busque em primeiro lugar, trazendo um imperativo, uma ordem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é o nosso objetivo, e a sua justiça. Então Jesus, ele traz esta conclusiva, mas eu queria dar continuidade àquilo que ele falou, para que nós tivéssemos uma maior clareza, não que o texto seja obscuro. Bom, mas a primeira coisa é compreendermos o que significa o reino de Deus. Bom, se alguém chegasse até você e perguntasse, o que é o reino de Deus?
o que você diria para ele? Dá aqui alguns segundinhos só para você pensar. Então, se alguém perguntasse, olha, a Bíblia fala sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que você diria? Pois bem, a maioria dos eruditos, dos teólogos, eles tentam me explicar a questão do reino de Deus de duas formas. Primeiro, é que o reino de Deus, ele é um governo real, certo? E também, a nível universal, ele é abrangente, ele é soberano. E esse governo, ele é estabelecido tanto na terra como no céu. Segundo, e que mais fora usado por Jesus, a ênfase em relação ao reino, é isso. É que o reino, ele é uma condição interior de uma dimensão espiritual, ou seja, o reino de Deus, ele não é um lugar geográfico, ele não é um lugar físico, não é uma administração governamental, mas ele é uma condição do indivíduo, uma condição interior, de dimensão pessoal, de caráter espiritual, moral, mental, psíquico. E é existente em todos aqueles que estão na graça de Deus e que seguem verdadeiramente a vontade de Deus e os ensinamentos e o próprio exemplo de Cristo Jesus. Então veja bem, o reino de Deus não é aquilo que nós pensamos, o Brasil tem um governo, tem o seu presidente, tem os seus ministros. Não, o reino de Deus, ele é uma condição pessoal em cada indivíduo, de caráter espiritual, moral, mental, psíquico. E para explicar isso, eu gostaria que nós lêssemos Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, para nós entendermos o que foi aquilo que Jesus disse, quando os religiosos, quando os seus lhe perguntaram, Senhor, quando será estabelecido então o reino, o teu reino? Veja qual foi a resposta de Jesus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, então Jesus responde a eles e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha aí, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E esse é o objetivo, e esse é o reino que nós estaremos falando nesta reflexão. Quando se trata do mundo, no nosso tema, a igreja de Cristo e sua visão do reino e sua visão do mundo. Então, do que se trata este mundo? Ora, no grego nós vamos encontrar uma palavra mais expressiva para mundo, a palavra cosmo. Mas esta palavra, ela tem 3 sentidos. E o versículo onde nós encontramos esses 3 versículos bem expressos, Manuel, nos ajuda aí, vai ser em João capítulo 3, versículo 17. Então nós vamos encontrar os 3 sentidos desta palavra mundo expressa nesse único versículo. Quer ver? Olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha, ao mundo. Que mundo é esse? O universo. Não para que condenasse o mundo. Que mundo é esse? O sistema. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é esse mundo? As pessoas, o ser humano. Então, mundo, nós podemos vê-lo como o universo, nós podemos ver como o sistema de coisas que às vezes é ou não condenável,
bem como a questão das pessoas, a humanidade. E eu quero trabalhar mundo no sentido de sistema de coisas contrárias àquilo que é a palavra de Deus. Então, quando eu estiver falando reino de Deus, estou falando aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes é sufocado pelo sistema mundo, aquilo que é contraditório ao reino. Então, queridos, para que a igreja ela possa ter uma visão nítida, limpa do reino de Deus, é preciso que ela tenha uma visão não adulterada desse reino. O que é uma visão adulterada? Geralmente, na nossa fase de adolescentes, nós temos uma visão ótima. Nós conseguimos ver tanto à distância como próximo. Já na minha idade, a tendência é que a nossa visão já esteja adulterada. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade para leitura próximo. Longe eu vejo quase que perfeito, mais próximo eu já preciso de um auxílio de um óculos. Ou seja, minha visão já não é mais natural, normal, ela começou a adulterar-se. Então a questão, quando Jesus, ainda nesse texto de Mateus capítulo 6, Manuel, versículo 22 e 23, ele vai dizer que tudo é uma questão de visão. Como eu posso enxergar e viver a plenitude do reino de Deus? Depende da minha ótica, depende da minha visão. Olha o que é que ele diz. João, capítulo 6, 6. Aliás, Mateus, desculpa, Mateus, que é o texto principal. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Certo? Nós vamos ficar sempre aí. Se por acaso eu disser João, mas é aí, João. Bom, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É um automóvel. Para você guiar um automóvel à noite, é preciso ele estar com os faróis perfeitos. De outra forma, você terá dificuldade de conduzi-lo. Assim também é a nossa vida. Depende de como eu vejo as coisas. Se eu as vejo nitidamente, eu tenho uma interpretação correta. Versículo 23. Se, porém, os teus faróis forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, a questão, irmãos, é como eu estou vendo as coisas. Eu estou tendo uma real compreensão do reino de Deus? Se eu tenho, eu viverei na plenitude esse reino. Muitas vezes, o povo chamado povo de Deus não está desfrutando desta plenitude, é porque a sua visão está desfocada. Ele não está tendo esta compreensão nítida daquilo que é o reino. E aí está uma grande dificuldade, porque às vezes nós queremos olhar o céu, mas com a visão humana. E o que isso vai nos trazer então? É que em vez de vermos o céu, nós vamos ver sempre o mundo, esse sistema de coisas contrário à vontade de Deus. Agora, se nós olharmos ao céu com uma visão nítida, espiritual, nós vamos ver de fato o reino de Deus dentro de nós e viveremos na satisfação. Então depende de como eu estou vendo, qual prisma eu estou então detectando na minha visão. A minha visão está adulterada? É aquilo que eu costumo dizer. Você compra uma roupa. Como você compra uma roupa? Você vai olhar a roupa ou a marca? Por exemplo, eu estou com uma camisa que eu considero muito bonita, mas ela não tem marca. Tem aqui um símbolozinho, mas é peba. Né? Eu estou com uma calça que eu a considero bonita,
mas ela não tem marca. O sapato já tem marca, mas a calça e a camisa não. E eu acho que eu estou bonito. Eu estou bonito o quê? Eu estou bonito aqui com R$ 150. Ao passo que se você for comprar uma camisa Brookfield, esses R$ 150 só é para você ver a camisa. Nem tocar você não pode com esses R$ 150. Então, muitas vezes, nós nos embaraçamos na nossa visão, é porque, em vez de vermos a roupa, nós queremos ver a marca. Nós estávamos na nossa confraternização de célula, e a minha neta Anne estava com essas calças jeans desbotadas, né, rasgada. Aí eu, brincando com ela, eu disse: tu caiu e rasgou a calça. Não, vô, essa calça é muito cara, muito... Não. Eu digo: não, essa calça aí, o pessoal joga no tambor de lixo, aí o pessoal vai pegar e lava e põe para vender para vocês, né? Ou seja, uma calça horrorosa, toda rasgada, mas só porque tem uma marca, é um preço altíssimo. E essa aqui, bem baratinha, né? R$ 60. Porém, um negócio espetacular. Aí está, irmão, qual é a sua visão? Você está vendo a roupa ou a marca? Quer ver outra questão? Você vê a comida ou o restaurante? A comida é na sua casa. O restaurante é para fazer média. Só tem preço. Aí eu digo assim: eu fui jantar lá no restaurante tal, Zona Leste. Me lasquei. Entendeu? Gastei quase o dinheiro que seria de toda a feira da semana lá em casa. E ainda chego em casa, tenho que fazer alguma coisa porque lá não deu para matar a fome. Então você vê a comida ou o restaurante? Quer ver outra coisa? Você vê a pessoa, a personalidade ou a sua posição social? Geralmente nós vemos a posição social do indivíduo. Nós não valorizamos o indivíduo, a pessoa, mas a posição que ele tem. Fazemos acepção de pessoas. É por isso que nós não conseguimos viver o reino de Deus que está dentro de nós, porque temos uma visão adulterada desse reino. Em vez de vermos o reino, vemos o mundo. É aquilo. O secretário do profeta disse: ai que nós pereceremos. E quando o profeta sai, ele pergunta: o que tu vês? E ele viu ali o exército sírio cercando Samaria. E o profeta então ora e diz: Senhor, abre a visão deste moço. E quando Deus abre a visão dele, então ele vê o exército de Deus montados em cavalos de fogo. Então às vezes o que nós vemos é o mundo e não o reino, porque a nossa visão está embaçada, está adulterada. Temos que ter uma visão nítida. Portanto, irmãos, se quisermos ter esta visão nítida, temos que entender que o reino de Deus, ele é primário na nossa vida. Por isso Jesus diz: busque em primeiro lugar este reino, busque viver as pisaduras de Cristo. As coisas, elas são secundárias. As coisas, elas vão chegar para você na hora que Deus quiser que elas cheguem. Esta mensagem não é aquela dizer: seja um preguiçoso, fique na rede balançando. Não. Temos que correr atrás do prejuízo, mas numa consciência de que é Deus que nos faz correr e não nós. O nosso desfreio em busca daquilo que é material torna o reino de Deus secundário. Uma outra questão: o reino de Deus, ele é um propósito na nossa vida. As coisas, elas são consequências. Veja aí, versículo 33 e 34, Manuel, mais uma vez. Nós vamos ler o 33, para relembrar. 33 e 34,
Olha, o 33, o que nós lemos no início: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então essa inquietação que nos faz perder aquilo que é propósito, aquilo que é primário, o desfrutar do reino de Deus. O reino de Deus, queridos, ele é eterno, ele é eternal. As coisas, elas são passageiras, elas são efêmeras, logo elas perdem o brilho, logo elas perdem o seu valor. Versículo 19 e 20, Manuel. Então nós miramos naquilo que é passageiro e não naquilo que é eternal. Pois bem, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Não estou dizendo que você não possa ser rico, que você não possa ter bens. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a nossa primazia não pode ser estas coisas, elas são secundárias. É tudo o que Jesus fala. Então, meu foco principal é o reino. Estas coisas, elas vão ser acrescentadas àquele que coloca o reino de Deus como primazia em sua vida. Então, primeira coisa, é a visão. Como está a minha visão? Eu tenho uma visão no reino. Eu tenho uma visão de estabelecer aqui uma base, para que daqui nós possamos enviar missionários, para que daqui nós possamos abrir congregações, para que daqui nós possamos ser um celeiro de bênção para as demais igrejas. É este o meu pensamento? É esta a minha visão? É esta a minha visão? Então, as outras coisas me serão acrescentadas. O prêmio, disse Paulo, o prêmio não depende de quem quer, o prêmio não depende de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. Judas Iscariotes, ele esteve com Jesus porque pensava ele, diz a palavra. Ora, Judas era uma espécie de tesoureiro, era aquele que carregava a bolsa das ofertas, diz a Bíblia. Então ele pensava que Jesus ia estabelecer um reino terreno. Ora, se Jesus vai estabelecer um reino terreno, ele vai precisar de um ministro das finanças, ele vai precisar de alguém para controlar aí as finanças. E Judas estava de olho nisso. Quando ele percebeu que o reino de Jesus era esse reino de dimensão interior, Judas disse: não quero isso não. Então a única forma ainda que tinha de salvaguardar alguma coisa era pegar 30 moedas, que fora o preço da traição por Jesus. Então muitas pessoas, elas estão na porta do reino, o reino está prestes a entrar de fato na sua vida, mas ela está com uma visão meramente secular, nas coisas passageiras. E tem muitas pessoas que elas aceitam Jesus Cristo, querendo uma mudança na vida, não uma mudança no caráter, no seu espírito, na sua alma, mas uma mudança material, financeira. É um Judas Iscariotes da vida. Vai se decepcionar. É claro que isso vai acontecer, mas quando colocamos o reino em primeiro lugar. Bom, então, a visão, ela tem que ser esta, uma visão nítida do reino, não alterada. Segunda questão,
é que às vezes nós não adquirimos esta visão do reino, mas continuamos com a visão do mundo, porque há uma ansiedade consumista dentro de nós, por aquilo que chamamos sistema de mundo. Nós queremos consumir o mundo, nós queremos e queremos e queremos. Às vezes eu tento fugir disso, mas inconscientemente, aqui e acolá, eu estou consumindo. E quando essa expressão vem consumir, ela não está naquilo que é básico, não, mas naquilo que é supérfluo. Veja o que nos diz Mateus, agora é Mateus, meu irmão, né? Agora é Mateus 13, né? Mateus 13, 22. Na parábola lá alguns chamam de parábola do semeador, outros parábola da semente, outros parábola do solo, né? Mateus 13, 22. Olha o que aconteceu aqui. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Bom, aí Jesus já está dando a interpretação aos apóstolos, quando aí aquela semente que cai, e ela nasce, só que os espinhos nascem também, e eles terminam crescendo, sufocando a planta, e a planta morre. E ele vai nessa explicação, dizendo que são as pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria. Note que essas pessoas, elas abraçaram a palavra, mas por um pouco de tempo, esta palavra começa a perder o efeito na sua vida, porque ela não mantém a sua visão, o seu foco na palavra. Ela começa a olhar para o lado, para o outro, e as coisas do mundo começam a sufocar a palavra. Ela começa a perder a nitidez na palavra e ter uma abertura de visão para as coisas pertinentes ao mundo. E assim, quanto tempo esta pessoa vai ficar dentro da igreja sendo sufocada? Dependendo da planta, ela tem uma resistência de sobrevivência. Ela pode ficar um mês, até mais. Mas há algumas que morrem logo. Então algumas pessoas, elas ficam dentro da igreja, mas num conflito. Elas não sabem se servem ao reino ou se servem ao mundo, porque elas estão sufocadas. Elas não têm condição de respirar o oxigênio do reino de Deus. Então, queridos, essa ansiedade consumista pelo mundo, ela atrapalha. E a igreja, ela tem esse grande adversário que muitas vezes nós pensamos ser, não, é o Satanás, é o diabo. Não, o grande adversário é o pecado. Mas o maior adversário da igreja chama-se as nossas fascinações pelo mundo. Somos tão fascinados pelo mundo que se torna o nosso maior inimigo. E aqui agora eu volto até a contar aquela história, me lembrei agora, que tudo nós acusamos o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E aquela mulher preguiçosa, para você que está aqui nos acompanhando pela rede, já que os irmãos conhecem, ela casada, o marido chega do serviço cansado, com fome, e ele vai lá no fogão, não tinha nada para comer. E ele disse, mulher, tu não fez nada. Ele diz, olha, pelo menos cozinha aí um ovo para mim. E ele vai banhar. Quando ele sai do banheiro, ele se depara com uma cena estupenda. A mulher havia acendido uma vela, pegou uma colher, colocou um pouco de água e o ovo dentro da colher, e ela ali, cozinhando o ovo na colher. Só com preguiça de acender o fogareiro. E o marido olha para aquela cena e diz, só pode ser o diabo. E diz que o diabo pula bem ali e diz, ele mesmo não, ele está, Nunca eu tinha visto uma cena daquela. Então até o diabo estava ali observando, porque ele nunca havia visto uma cena daquela.
Então tudo nós acusamos, eu não estou querendo ser advogado do diabo, mas eu quero dizer que o nosso maior inimigo, muitas vezes, é exatamente essa nossa fascinação, esse encantamento, a admiração que nós temos pelo mundo. Isso pode nos causar muitos danos. Então, queridos, a igreja ela tem muitas vezes vivido, ou parte da igreja, vivido indiferente ao reino de Deus, e vivido naturalmente em relação ao mundo, exatamente por isso. A igreja, ela pode estar quase que semelhantemente ali quando Jesus em Mateus 24, do versículo 37 a 39, ele fala da condição dos antediluvianos, as pessoas que viviam na época de Noé, certo? Então, como viviam aquelas pessoas? Olha, o Manuel projetou o texto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até o 39, Manuel. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Manuel, volta aí só para o 38. Volta só para o 38. Bom, a minha pergunta a vocês é, baseado nesse texto, eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Não, estavam comendo, bebendo, estavam casando, dando casamento, coisa normal. Então qual é o problema, pastor? O problema é que eles ficaram tão envolvidos com as coisas, mesmo não sendo pecado, mas efêmeras, que eles esqueceram de entrar na arca. Então nós estamos, às vezes, indiferentes ao reino e vivendo naturalmente o mundo. Ah, mas eu não estou pecando. Sim, mas eu estou morto em relação às minhas ações ao reino e vivendo naturalmente o mundo, de modo que eu estou esquecendo-me das minhas obrigações primárias, que é manter esse padrão do reino. Esse é o problema. Aí às vezes eu me justifico, não, mas eu não estou vivendo em pecado, eu estou bem. Sim, estou bem. Eu venho à igreja no domingo, como diz o Alex, assisto ao culto, né? Nosso professor Alex. Ao término, vou para casa satisfeito. Próximo domingo eu volto. E toda a minha atitude para com o reino é simplesmente vir à igreja no domingo. Tudo bem, eu não estou pecando, mas eu estou deixando de ser operacional no reino de Deus. E termina sendo um pecado. Esse é o problema. Então, queridos, as preocupações básicas da época de Noé, comer, beber, vestir, casar, são as mesmas dos dias atuais. E esse texto, ele mostra claramente isso. Mostra claramente. Eu me lembrei agora de Eva. Eva, ela estava na sua vida, no jardim, nunca tinha visto nada de anormal, mas um dia Satanás aparece para Eva e diz, olha, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ele deu uma mensagem no ouvido de Eva, e ela já ficou fascinada. Até então, Deus havia dito, não comerás, e estava natural. Mas quando Satanás disse, olha, Deus não quer que você coma, é porque você vai ficar igual a Ele. Aí a fascinação pegou, disse, opa, ficar igual a Deus? Ah, pois eu quero. São as fascinações, irmãos. Você é você não pelo que você veste. Você é você não pela casa que você mora. Você é o natural que Deus fez.
Quando Deus te chamar, quando Deus me chamar, Ele não vai levar o carro, a casa, as joias. Não vai levar. Certo? Então esse é que é o importante. Esse é que é o importante. E por último, o tempo já se alonga, mas ainda só lendo aqui 1 João 2,16 e 17. Quer projetar, Manuel? 1 João 2,16 e 17, para nós fecharmos este ponto. 1 João capítulo 2, 16 e 17. O apóstolo João, tanto no livro de João, que ele fala 74 vezes a expressão mundo, e nas suas cartas, principalmente 1 João, ele bate muito nessa questão mundo, baseado no sistema de coisas. Então o que ele diz aí? Olha, 1 João, não, é 2, Manuel, desculpa aí, 1 João 2, 16 e 17, né? 3, aí 16, porque tudo que há no mundo, tudo que há nesse mundo, aí ele vai dizer, é a concupiscência da carne. Para você que está aqui, como nosso convidado, você que está nos vendo através das redes sociais, o que é esta palavra concupiscência? Qual o significado dela? A palavra concupiscência significa os desejos da nossa alma, os desejos da nossa carne, aqueles desejos que não são, vamos dizer, espirituais, não são divinos, mas meramente animal, carnal. Então o que ele vai dizer? Tudo aquilo que existe no mundo são concupiscência da carne, ou seja, é o meu desejo de usar, eu quero usar as coisas, eu quero usar. Aí ele diz, é a concupiscência dos olhos, é esse desejo de ser, eu quero ser alguém, eu preciso ser alguém, eu quero ser reconhecido. E ele diz, é a soberba da vida, e essa soberba da vida é exatamente esse fator. Aliás, um é ter e o outro é ser. Então nós queremos isso. Ele diz que não é do Pai, essas paixões elas não são provenientes de Deus, mas são coisas deste mundo. E ele vai dizer que as coisas deste mundo, elas vão passar. Vamos lá, Manuel. E o mundo passa, e com ele as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então as coisas, elas não têm valor algum diante do teu ser, diante da tua pessoa. Você é o mais importante, eu sou o mais importante diante de Deus. As coisas, elas são secundárias. É isso que ele está falando. E para finalizar, por que às vezes nós não temos a visão nítida do reino? Por que às vezes nós deixamos a nossa visão embaçada? Por quê? A outra questão é porque nós temos uma grande descrença na providência divina. Nós vivemos como se Deus não fosse soberano, como se Deus não estivesse providenciando para nós já o dia de amanhã. Nós vivemos nesse desespero. E o versículo de número 26 a 28, o texto nos mostra isso, essa descrença na provisão de Deus. Olha o que diz o versículo 26. Não, agora é Mateus. É Mateus 6. É porque eu estou aqui numa confusão, mas vai dar certo. É Mateus capítulo 6, versículo 26 a 29. Olha aí. Então o que Jesus faz? Ele chama ali o povo, chama os seus, e de um certo modo, ele os repreende assim, olhem
para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam no celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele diz: não tendes mais valor do que as aves, do que os pássaros? Então, o que ele mostra aqui? Já que, quando ele está trabalhando aqui, é nossa inquietação pelo que beber, pelo que comer, pelo que vestir, então ele apresenta as duas primeiras etapas. Por que você fica tão preocupado com o que há de comer, com o que há de beber? Da mesma forma como Deus cuida das aves, que são inferiores a você, ser humano, Deus vai cuidar de você dando esse sustento. O que Jesus está dizendo não é fique se balançando numa rede esperando que isso caia do céu. Não, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que ele vai providenciar. Versículo, vamos dar um salto, mano. Vamos para o 28. Vamos dar um salto para o 28. E quanto ao vosso vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Então, as plantas. Você nunca viu uma rosa, como diz a história, um pé de rosa, com uma enxadazinha nas costas, e aí vai lá capinar, vai fazer, não, eles não fazem isso. No entanto, aí ele diz que eles crescem, e o texto continua dizendo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto uma erva do campo, uma flor, uma planta do campo. Mas a nossa ansiedade, ela é tamanha. Parece que Deus não é soberano, parece que Deus não está no controle da nossa vida. Voltemos ao que disse Jesus em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Toda a satisfação do mundo está dentro de você. É uma questão de como eu vejo isso. É uma questão de como eu administro. É uma questão de como eu saboreio tudo isso que Deus já me deu. Somos ingratos, murmuradores e às vezes até blasfemos, porque não compreendemos que esse reino está dentro de nós. Desfrute, irmãos. Ontem eu fui a um concílio da igreja no Alto da Ressurreição. Aí acertei com o pastor Edmar. Disse: olha, estou passando aí no mais tardar 6 horas. Mas tinha que pegar o pastor Edmar, que mora lá. Tinha que pegar o Fredes, que mora lá. O Amauri, que mora ali. E o pastor Brito, que mora lá em Timon, no outro lugar, para depois ir lá para o Alto da Ressurreição. Só que eu calculei que dentro de 1 hora daria para fazer esse percurso. E aí o pessoal querendo começar o concílio, e o pastor Simão me ligando: cadê você? E eu disse: estou chegando. Aí depois ele liga novamente: cadê você? Eu estou chegando. O pastor Edmar estava lá comigo no carro. E aí ligou a terceira vez: cadê você? Estou chegando. E o Fred disse: rapaz, e você não esquenta a cabeça não? Ora, mas por que eu vou esquentar a cabeça? Por acaso eu sou Deus? Entendeu? E eu disse para eles no carro, eu digo: olha, o necessitado é que corre atrás. Se eles quiserem, eles que esperem. Por que eu vou esquentar minha cabeça? Eu não. Se Deus quisesse que eu chegasse lá, Ele me transportaria, teletransportava. Cheguei, está aqui. Não posso fazer nada. Não.
Só que nós somos inquietos. Meu Deus, eu estou atrasado. Não. Cheguei numa boa. Fui estacionar o carro bem devagarinho. Tá, botei ali. E aí quando eu chego lá, ainda diz assim, ó. O pastor que ia pregar não vai pregar não. Quem vai pregar é você. Ele falou para mim, beleza. Preguei. Então, irmãos, por que essa inquietação? Tudo está dentro de nós. Tudo se resolveu. O concílio foi feito. A igreja foi aprovada. Aquela alegria. Então, de foto e mais foto. Voltamos debaixo da bênção de Deus. Deixei todo mundo em casa. Depois ainda fui tirar fotos lá no aniversário da minha neta. Tudo acontece, irmão. Deus está no controle de tudo. Nós é que somos abestados. Então o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está nas coisas. Romanos, mano, agora é Romanos 14, 17 para nós finalizar. Então o reino de Deus está dentro de nós. Observe que lá no texto Jesus, ele não está ali, acolá. Não, você não precisa procurar o reino de Deus, ele já está dentro de você, apenas viver, desfrutar. E o reino de Deus também, conforme Romanos aí, ele não está nas coisas. Olha o que diz Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Pronto, querido. Viva isso aí. Viva a justiça, seja uma pessoa justa. Viva a paz, promova essa paz. Não seja o elemento divisor, mas seja aquele elemento que traz, que produz a fraternidade. É alegria no Espírito. Essa alegria no Espírito não é que a gente precisa toda hora andar mostrando os dentes, não. Mas é viver satisfeito, viver de bem. É isso. Então isso é o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. As nossas inquietudes é porque nós não vivemos o reino, nós queremos viver os padrões que o mundo nos oferece. Hoje nós estamos encontrando alguns pastores que eles estão perdendo a visão do reino, estão com a visão no mundo, e já estão defendendo, não, mas Deus é amoroso, Ele aceita o indivíduo continuar nesta vida de pecado, naquilo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Estão perdendo a visão do reino. A visão do reino é isso, querido. Satisfação no Espírito. Que Deus se abençoe e possamos limpar a nossa visão, termos os nossos olhos bons, não deixar com que esta visão do reino que está dentro de nós seja perdida. De outra forma, teremos muitas dificuldades na vida, depressão, ansiedade e essas doenças provocadas, úlcera e muito mais. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém? Mas você veio aqui esta noite, não sei como está a sua vida, não sei se você está já perdeu a esperança em relação a este mundo, e se perdeu, não tem problema. Pegue agora a sua esperança e coloque no reino, coloque em Jesus, viva esse reino. Mas para isso, quando diz esse reino está dentro de vós, é para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito foi colocado em nós, toda essa satisfação para desfrutarmos. Então nesta noite, faz o teu compromisso com Jesus, recebe Jesus na tua vida, como Senhor, como teu Salvador. Deixa o Espírito agora guiar você nessa jornada. Então sabe o que é que você vai fazer? Diante aqui dos irmãos desta igreja, você vai levantar a sua mão para que eu veja, e nesse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida aos cuidados de Jesus.
eu quero de fato viver este reino na minha vida. Eu não quero mais ser prisioneiro desses sistemas de coisas que divergem da vontade de Deus. Eu quero viver Cristo. Alguém que quer fazer isso? Eu quero ser um salvo. Eu quero ser salvo. Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? A igreja está orando. Talvez você até diga: um dia eu já servi a Cristo, eu estive nas atividades da igreja, mas hoje eu estou distanciado do Evangelho, de Cristo, da igreja. Pois bem, é o seu momento também de retornar, voltar. Aí eu pergunto: há mais alguém entre nós que quer fazer isso? Você vai assim, acenar com uma de suas mãos, até que eu veja. Depois você vai baixá-la. Há mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém que quer receber Jesus como Salvador, que esteja desviado e quer se reconciliar? Pergunto pela última vez. Se não há, que o Deus eterno, todo-poderoso, te abençoe, dê-te oportunidade, mais oportunidade de ouvir a palavra, de fazer esse compromisso com Ele. Amém. Eu quero orar pelas pessoas que levantaram a mão. Quero orar por você. É o Rafael e a Sara. Muito bem. Talvez você que esteja nos acompanhando, eu sempre gosto de contar essa história rapidinho, nós vamos já orar. O pastor foi à noite ali ao culto e a esposa dele estava um pouco adoentada, disse: não vou poder ir hoje, tudo bem. Quando o pastor chegou em casa, aí a esposa disse: meu bem, como é que foi o culto? Ele disse: foi bom. Ela disse: houve decisões por Cristo? Ele disse: sim. Houve uma decisão e meia. Aliás, duas decisões e meia. Aí então ela pensou, duas decisões e meia. Então foi 2 adultos e uma criança, Ele disse: não. Foram 2 crianças e um adulto. Por quê? Uma criança dessa tem toda a vida para servir a Cristo. Já um na minha idade, está pertinho, está do fim, tem mais 25 anos aí, pronto, talvez, não? Mais 25 anos. Então, uma criança dessa tem toda a vida para servir ao Senhor. Mas graças a Deus que Ele recebe aquele que está faltando um dia, 1 minuto para partir, como recebe uma criança dessa. Que Deus abençoe. Igreja, ponha-se em pé, estenda a sua mão sobre essas vidas. Sara, que está retornando ao Evangelho, o seu compromisso com Cristo, ela sabe o porquê. Querido Deus, aqui está essas vidas que o Senhor conhece mais do que cada um de nós, conhece até mais do que eles mesmos. Rafael, a Sara. E nós nesse momento estendemos as nossas mãos na atitude em Teu nome abençoá-los, pedindo que o Senhor os firme na Tua palavra e que jamais eles possam agora olhar para trás, para os lados, mas que firmemente olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que eles encontrem a alegria de Te servir dia após dia, e que façam, Deus, desta igreja seu campo missionário, sua base,
de preenchimento das forças, do conhecimento da palavra. Nós nesse momento os abençoamos, pedindo que essas crianças cresçam em favor diante de Ti, diante dos homens, sendo o evangelista, sendo o pregador, aqueles que haverão de levar muitas vidas ao altar de Cristo Jesus. Assim nós os abençoamos, abençoamos a família de cada um, abençoamos o sentar e o levantar, abençoamos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Então, muito obrigado, podeis sentar, que Deus abençoe vocês mais e mais. Bom, queridos, estamos chegando ao